Se teremos crise ou não, eu não sei, mas eu diria para você estar preparado. Eu já estou me preparando. Essa semana a gente reviveu um evento que aconteceu antes do crash de 2008, ou seja, lá em agosto de 2007 aconteceu um cenário muito parecido com o que aconteceu essa semana na economia norte-americana. Talvez a gente até pode estar vivendo já uma crise que por enquanto está silenciosa. Eu não posso aqui afirmar que nós já estamos em crise, até porque seria uma irresponsabilidade e eu não sou nenhum cavaleiro do apocalipse. Mas todos os sinais que o mercado está dando apontam que sim, nós podemos estar ingressando com tudo de cabeça em uma nova crise financeira mundial. Basicamente, essa semana o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos injetou mais de 100 bilhões de dólares na economia norte-americana. E esse movimento é muito semelhante ao que aconteceu em 2007, antes do grande crash do subprime americano. É um movimento fora da normalidade que pode, de fato, pronunciar aí que dias piores podem vir, ou dias difíceis podem vir. E em uma recessão, a gente tem dois grupos de pessoas que se formam. Então, são as pessoas que deixam de investir em ações, títulos e começam a converter e guardar todo o seu dinheiro em bancos, arriscando todo o seu capital e com medo do grande crash. E, por outro lado, nós temos um grupo das pessoas que são um pouco mais espertas, que elas começam a tirar dinheiro dos títulos públicos e começam a investir em commodities para proteger o seu capital de uma possibilidade de um grande crash e desvalorização da moeda fiduciária. Então, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre esse cenário caótico do que a gente está vendo na economia não apenas americana, mas mundial, como pode nos afetar, como esse movimento pode nos afetar e, principal, como a gente vai se proteger da possibilidade de um grande crash econômico mundial acontecer de novo. Lembrando que eu tenho 30 anos de idade e com 30 anos de idade eu já presenciei aí 3 grandes crashes econômicos, porque o nosso sistema financeiro mundial atual ele tem um formato que é suscetível a grandes quebras ao longo dos anos e ao longo das décadas. Além disso, eu vou responder então o que pode acontecer com as criptomoedas no curto prazo, em caso de uma recessão, e no longo prazo, em caso dessa recessão acontecer ainda este ano ou no próximo ano. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva no canal DMS Bitcoin, que mais cresce no Brasil, e tamo junto! Antes da gente começar a falar então sobre o grande crise, sobre estocar alimentos em bunkers e estocar crianças, vou pedir para você se inscrever, dar like no canal, compartilhar com seus amigos e principalmente entrar no nosso grupo do Telegram aqui embaixo na nossa descrição. Além disso, vou te pedir para você comentar aqui embaixo qual vai ser a melhor forma ou qual você acredita que seja a melhor forma para se proteger de uma possível crise. Por favor, fomente a discussão sobre o assunto para gerar conhecimento e mais sabedoria ao nosso grupo. A tua opinião é extremamente importante para nós. Então, basicamente, o Banco Central americano ele mantém a taxa de juros geralmente em um ponto de equilíbrio. Então, oscila, tem um gráfico aí que oscila. Ele geralmente a variação de taxa ela respeita duas faixas, uma faixa inferior e uma faixa superior máxima. E quando o valor sai dessa faixa, ele cria uma anormalidade. Como o Banco Central ele tem um poder muito grande de influência para conseguir manter o controle sobre as taxas, é extremamente difícil que essa taxa saia dessa faixa de preço, dessa faixa de valor. Porém, quando isso acontece, é um sinal assustador. E provavelmente isso aconteceu essa semana porque falta liquidez, ou seja, alguns bancos provavelmente estão prenunciando ou mostrando que não tem dinheiro suficiente para fechar o caixa no final do dia. Esse problema ele vem acontecendo muito por causa da influência política dos últimos 10 anos lá nos Estados Unidos, onde para eles resolver o problema da crise de 2008, foi injetado trilhões e trilhões e trilhões de dólares. Isso está criando uma bolha enorme, gigantesca, que é baseado em crédito gratuito, impressão pura e simplesmente de dinheiro em grande escala, em grande massa. E que ao longo do tempo mostra-se que para fechar, tapar alguns buracos, eles precisam imprimir mais dinheiro. Ou seja, precisa de mais crédito gratuito que constantemente tem que ser produzido o tempo todo. E hoje nós estamos em um momento onde a economia ela não consegue mais se sustentar sem ajuda estatal que recebeu por muito tempo. Em cima disso tudo ainda, o governo Trump ele abriu um enorme déficit que é financiado por emissão de novas dívidas. Então cada vez tem mais dívidas, cada vez o rombo fica maior
e uma hora a conta chega. Então, quanto mais dinheiro eu imprimo, quanto mais dinheiro eu impresso também, maior é a inflação rebote que vem com o tempo. E basicamente essa dívida ela tira mais dinheiro do mercado, reduzindo assim a liquidez total. Isso começou a piorar em 2017, quando Trump começou a aumentar gastos e cortar impostos. E o que pesa no governo americano é quanto ele gasta e não quanto ele taxa. E 2 anos mais tarde o resultado tá aí, o resultado aconteceu essa semana. Impressão de mais 128 bilhões de dólares para suplantar uma liquidez imediata. Então os juros no mercado overnight, e o mercado overnight nada mais é do que um mercado que está fora do radar das pessoas leigas, que nada mais são do que transações interbancárias para fechamento de caixas. Então um banco que tem uma quantidade maior de dinheiro, empresta dinheiro para outros bancos para conseguir esses outros bancos fechar o caixa no final do dia. Isso é conhecido como mercado overnight. E os juros deste mercado saíram dos 2,25% para 5,25% em uma velocidade absurda, fazendo com que ocorra distorções no mercado. E isso não deveria acontecer. É um sinal grave de que está faltando liquidez no mercado e um sinal grave de que o Fed perdeu o controle sobre a economia. Então esses juros provocados por essa alta, esses juros mais altos, eles afetam diretamente empresários, investidores e principalmente os bancos. Isso no momento que o mercado se encontra extremamente fragilizado, onde várias empresas, mais e mais empresas que surgem todos os dias, principalmente startups, que não possuem lucro e precisam o tempo todo refinanciar novas dívidas. E aí é criada dívida sobre dívida e a conta não chega, até que quando chega violento, sem guspe, atropelando todo mundo. Isso causa uma rachadura enorme numa bolha que está se formando aí pelo menos 10 anos. E é razoável sim pensar no derretimento dos mercados, caso nenhuma solução seja feita. Mas o que importa para nós é como a gente pode utilizar as criptomoedas para um cenário apocalíptico potencial. Então, para quem não sabe, quando há uma crise financeira, o sistema financeiro no geral ele tem uma restrição de caixa muito grande, principalmente sobre a sua liquidez para o público, ou seja, não tem dinheiro para todo mundo. O dinheiro basicamente que entra para todo mundo, ele é reduzido em uma grande escala e o meio de subsistência das pessoas, você, ele é reduzido drasticamente. O nosso poder de compra vai para o saco. E quando tudo é reduzido e as pessoas ficam com o poder de compra muito reduzido, elas param de focar em investimentos de alto risco e começam a tirar todo esse dinheiro para tentar armazenar a maior quantidade de dinheiro possível para manter a sua subsistência enquanto o mercado vai para o caos, o mercado vai para o fim. O apetite ao risco diminui muito. Mas hoje com o Bitcoin e outras criptomoedas, as pessoas elas teriam essa alternativa de não depender de moedas fiduciárias e segurar elas, mas sim de armazenar em moedas digitais, criptomoedas. Principalmente o Bitcoin, que funciona muito bem como uma commodity digital, principalmente pela sua característica de segurança e escassez. Então, neste exato momento que foi injetado dinheiro no mercado, aparentemente, para os leigos, as pessoas até vão acreditar que elas vão ter mais dinheiro. E com mais dinheiro, elas vão fazer mais dívidas, elas vão fazer mais empréstimos, elas vão comprar coisas que elas não poderiam estar comprando porque elas não têm o dinheiro suficiente. Elas estarão entrando em dívidas que podem ser insustentadas no longo prazo em caso de um crash que pode ocorrer nos próximos meses ou próximos anos. Quando você coloca dinheiro no bolso de pessoas que não sabem o que estão fazendo, a única coisa que pode acontecer é um crash que nem aconteceu em 2008 lá nos Estados Unidos. Muitas pessoas assumirem muitas dívidas achando que tem muito mais dinheiro do que de verdade elas têm, porque o poder de compra delas é reduzido demais. Então, durante a crise de 2008, na nossa última grande crise que ocorreu no nosso mundo, Satoshi Nakamoto ele lançou o Bitcoin, que naquele período não estava disponível para todas as pessoas e pouquíssimas pessoas entendiam o que era o ativo e qual era o potencial de você se defender de quedas e de grandes crises com aquele ativo. Basicamente um ativo que não dependeria de nenhum intermediário e não teria influência do Banco Central sobre o mesmo. E depois desses anos todos, desde o lançamento do paper de Satoshi Nakamoto, agora o Bitcoin ele se torna um ativo cada vez mais conhecido e está ampliando aí o seu conhecimento. As pessoas elas estão entendendo um pouco mais a fundo sobre o mercado de criptomoedas, mas ainda tem muito chão para crescer. E hoje, diferentemente de 2008, nós temos outras alternativas de commodities, principalmente as criptomoedas, para se proteger dessas crises.
desses abalos econômicos que vemos a cada 10 anos em média. E geralmente, quanto mais velha a pessoa, mais ela vai aprendendo com relação aos seus erros. Então, na minha opinião, hoje em dia, as pessoas elas não focariam em manter todo o seu dinheiro reservado em moedas fiduciárias travadas em banco, porque elas sabem que isso é um alto risco de perder dinheiro. Cada vez mais vemos as pessoas não confiarem mais em banco. Isso é muito bom para o mercado de criptomoedas. E um exemplo claro disso é a crise na Venezuela, por exemplo, onde entendendo a crise na Venezuela, você vai entender o porquê que as criptomoedas elas têm um potencial absurdo de crescimento aí nos próximos meses e nos próximos anos. Então, por exemplo, a Venezuela ela recebia 95% da sua receita através de exportações de petróleo. E quando os preços do petróleo caíram lá em 2014, a economia da Venezuela basicamente entrou em colapso. Os déficits orçamentários do governo chegaram a 30% do PIB do país. E para financiar esse déficit, o governo solicitou a impressão de mais dinheiro, que é o Bolívar, a moeda nacional da Venezuela. E o que acontece quando você emite uma quantidade maior de papéis sem a população expandir ou a população tendo o mesmo tamanho? Você vai ter que dividir uma quantidade maior de moedas para toda a população, fazendo uma inflação explodir, a inflação ficar gigantesca. Então, quanto mais dinheiro você tem disponível para a população, menos esse dinheiro vai valer. Então, antes de 2014, era natural uma pessoa conseguir comprar um carro com 50 mil bolívares, por exemplo. E 5 anos depois, agora você teria que ter mais de 1 milhão de bolívares para conseguir comprar simplesmente um papel higiênico. Se você pegasse e retirasse 50 mil mais tarde, ele não valeria absolutamente nada. Então, deixar dinheiro dentro de um banco com uma crise em potencial é você pedir para sentar na graxa, é você pedir para ter problemas. Então, com esse exemplo que eu dei para vocês, eu só quero mostrar para vocês que uma autoridade centralizada, como neste caso o governo venezuelano, manipulando a sua moeda fiduciária de forma equivocada, teve um sério impacto, um impacto irreversível nas economias de quem tinha Bolívar, que no caso era a população da Venezuela. E a moeda perdendo valor, dia após dia, você perde o poder de compra, e assim o seu dinheiro é derretido numa velocidade fenomenal. Então hoje, com a taxa da inflação da Venezuela acima dos 40.000%, as pessoas que lá vivem, elas entenderam que não é mais possível contar com o banco para você guardar o seu dinheiro. E aí eu te pergunto, meu jovem, por que você faria isso em caso de um grande crash econômico financeiro mundial atual? Por que você deixaria o seu dinheiro parado dentro do banco para tentar se proteger da crise, sendo que o próprio banco é o grande alvo de desvalorização potencial do seu dinheiro? Então, no meio daquela crise da Venezuela, e eu estava no Chile há uns 2 meses atrás, e eu conversei com um venezuelano que estava trabalhando de Uber, ele falou que comprava Dash, que é uma criptomoeda semelhante ao Bitcoin, que funciona muito bem, inclusive, como um dinheiro digital. Pois mesmo que essas criptomoedas sofram uma determinada volatilidade, elas são infinitamente mais seguras do que você investir em moedas fiduciárias em um período de crise econômica. Se você for pegar lá o site da Local Bitcoins, que é uma exchange P2P, você consegue ver lá que o volume financeiro da Venezuela extrapolou os limites, ele subiu demais. E hoje eu acredito que com o maior uso da conscientização das criptomoedas, principalmente desses países que já estão sofrendo com esse tipo de crise, seja a Argentina, seja a Venezuela, eu entendo que isso vai se refletir muito no aumento da procura por criptomoedas por essas pessoas ou pelas pessoas em potencial que surfarão essa crise, incluindo nós mesmos. Então, para me proteger de um possível novo recorde inflacionário nos próximos meses e anos, eu estou comprando Bitcoins. Estou focado 100% na compra de Bitcoins. Porque qual é a vantagem do Bitcoin em relação ao ouro, por exemplo? O ouro você teria que mandar fazer um monte de barras de ouro e esconder dentro da sua casa. Já com Bitcoins, você, através de uma pequena carteira eletrônica, você consegue guardar as suas criptomoedas e garantir elas. Então, mesmo que sua moeda fiduciária, sua moeda estatal perca valor, se você tem Bitcoin, você consegue manter a valorização do seu patrimônio através da commodity. Seja uma pedra preciosa, um bem, um ouro, tanto faz, você vai conseguir manter o seu ativo. Então, caso aconteça agora uma grande crise mundial novamente, eu acredito que no início ainda muitas pessoas não entenderão a importância das criptomoedas e não focarão no investimento, mas no médio e longo prazo acredito que sim, e dessa forma acredito uma valorização muito grande das criptomoedas nestes anos todos. Então agora a gente vai fazer uma análise técnica do Bitcoin, a gente se vê lá, até mais. Então na nossa análise técnica do Bitcoin, a gente vai dar uma olhada então no preço do Bitcoin, ele vem em uma sequência de alta, até que ele chegou no momento onde ele está estagnado, pelo menos aí 90 dias, então 3 meses ele está com o seu mercado lateralizado, e
esperando aí uma definição. Então nós estamos em uma zona de compressão, uma zona de consolidação, e qual é a probabilidade dele continuar subindo, tá? Então, atualmente, como ele estava em uma tendência altista antes dessa zona de acumulação, nós entendemos que a maior probabilidade dele continuar subindo é maior do que ele cair, tá? Então ele está aí basicamente com uns 80% de tendência de alta agora, quando ele tiver um rompimento dessa zona de compressão e zona de acumulação, frente a 10% ou 20% de chance de queda, tá? Se ele perder o suporte principal de 9.400 dólares. Então, nesses dias atrás, ele até criou uma sombra de movimentação, até acreditava que o preço do Bitcoin ele iria voltar a testar os 9.400, ele não chegou a tanto, chegou a tocar os 9.662 dólares por unidade, e logo ele retornou aos valores patamares superiores, né? Então ele ainda permanece nessa zona de acumulação e ainda não se definiu se ele vai finalmente subir novamente e continuar o movimento de alta de final de ano, ou se ele vai despencar e cair. Por causa do lançamento da Bakkt, que é a corretora de criptomoedas da ICE, que é a Intercontinental Exchange, que é responsável pelo mercado de ações americano, eu acredito que ele pode vir a subir com a entrada de novos investidores e mais capital institucional, uma vez que a capitalização do mercado do Bitcoin tenderá a ser maior agora no final do ano e vai repetir os anos anteriores, onde o Bitcoin ele subiu nos últimos trimestres. Então, o trimestre final de cada ano é geralmente um período chave para a alta do Bitcoin, ou para a continuação do movimento do Bitcoin. Exceto por ano passado, que o Bitcoin caiu 40%, nos outros anos o Bitcoin ele subiu muitas vezes mais. Tá? Então, a chance e a probabilidade maior do mês final agora de outubro, novembro e dezembro o Bitcoin continuar subindo é uma probabilidade maior do que ele continuar caindo, tá? Ou tendo uma queda violenta e fora do normal. Então hoje quais são os meus alvos para a recompra de Bitcoin? Então eu recompraria Bitcoins a 11.200 dólares, ok? Seria o primeiro alvo aí de recompra de Bitcoins em caso ele mostrasse uma força de rompimento dessa resistência, dessa zona de acumulação, e aí validação como um suporte continuaria uma alta, tá? Ou então eu compraria Bitcoins então a 9.400, próximo ao suporte mais forte, em caso dele continuar tendo uma pequena queda e mais uma tentativa de rompimento. Então eu compraria aqui, pensando que ele poderia tocar aqui e voltar a subir, tá? Então nesse suporte 9.400 tem muita gente com stop nessa marca, muita gente que acredita que o preço do Bitcoin está muito bom em 9.400, o mercado está dizendo isso, né? Não sou eu que estou dizendo isso. E se caso desse tudo errado, então eu deixaria um stopzinho a 7.800, ou seja, um aumento de compra a 7.800. Em caso de ele continuar subindo, eu compraria a 12.200, 11.200, 12.500 dólares, tá? Então seria na próxima resistência, e 13.800 em caso de continuação do movimento de alta e tentativa aí do rompimento desse que vem ser a principal resistência deste ano. Então quando o Bitcoin voltar a testar aqui novamente, eu acredito que ele vai romper bastante e vai buscar novas altas históricas. Certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo de análise técnica e análise fundamentalista do mercado de criptomoedas. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.